No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a instabilidade do ombro, né? Aqueles casos onde o paciente ele pode referir uma sensação do ombro instável, que parece que vai sair do lugar, que é o que a gente chama de microinstabilidade, ou até mesmo aqueles casos onde realmente aconteceu uma luxação do ombro, ou seja, houve uma descontinuidade da articulação, que na maioria das vezes é a luxação anterior do ombro, né? E são casos onde a dor é bastante intensa e muitas vezes o paciente ele precisa de um processo de reabilitação, de fisioterapia muito bem feito para recuperar a estabilidade dessa articulação. Então, para terem maiores detalhes, fiquem ligados. Antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, assinarem os sininhos da notificação, assim toda vez que tiver algum conteúdo novo no canal, vocês vão receber em primeira mão, tá? Bom, para a gente falar um pouco sobre a instabilidade, o ombro em si, a gente sabe que a articulação do ombro é a articulação de maior mobilidade no corpo e ela é extremamente dependente da estabilidade provida pelos músculos, pelos ligamentos e pela cápsula articular também, que envolve a articulação do ombro, para que ela seja estável, né? Em alguns casos, o paciente ele pode acabar desenvolvendo uma instabilidade, no caso da macroinstabilidade, que a gente chama, são aqueles casos onde o paciente ele tem algum tipo de queda, algum tipo de trauma ou um movimento que é feito numa amplitude muito grande, geralmente, de abdução e rotação externa, de forma muito abrupta. Isso pode fazer com que o ombro saia do lugar, literalmente, né? Para a gente entender o que pode acontecer na articulação do ombro nesses casos, vamos aqui para o modelo anatômico. Então a gente observa nesse modelo anatômico como a articulação do ombro ela é bastante instável. Percebe que a articulação glenomeral, ou seja, a articulação formada pela cabeça do húmero e pela fossa glenoidal, ela é extremamente instável, né? Então, em alguns casos, o paciente, como eu demonstrei aqui, ele pode ter uma queda e a cabeça do húmero se dirigir inferiormente para a região anterior e gerar uma lesão nessa estrutura que fica na região lateral da cavidade glenoidal, que a gente chama de labrum glenoidal, levando ao que a gente chama, às vezes aparece descrito na ressonância como lesão de Bankar, certo? Nesses casos, a gente sabe que em pacientes jovens, fisicamente ativos e que também fazem esporte de arremesso ou com a mão acima da cabeça, como por exemplo tênis, natação, vôlei, na maioria dos casos esses pacientes vão precisar do tratamento cirúrgico para reparo dessa lesão que a gente chama de cápsula labral, ou seja, uma lesão que acontece no labrum e na cápsula articular, aquela estrutura que envolve a articulação do ombro que eu vou mostrar mais adiante, né? Alguns poucos pacientes eles acabam sendo tratados de forma conservadora, geralmente são indivíduos onde tem uma demanda física um pouco menor, não tem uma exigência tão grande da articulação do ombro, mas a maioria desses casos o tratamento cirúrgico ele é indicado e a fisioterapia no pós-operatório ela é extremamente importante para que a força muscular ela seja restaurada, a mobilidade do ombro ela seja restaurada e a função de forma indolor do ombro ela também seja restaurada corretamente, né? Para a gente entender também um pouco sobre essa estrutura da cápsula articular, que também é importante para a estabilidade do ombro, vamos voltar aqui para o modelo anatômico. Então, a cápsula articular é essa estrutura que envolve a articulação do ombro, né? E ela está muito, muito próxima desses ligamentos que a gente observa, né? Os ligamentos glenomerais, no caso, que é o ligamento glenomeral inferior, o ligamento glenomeral superior e o ligamento glenomeral médio. Então todas essas estruturas elas também são responsáveis pela estabilidade da articulação do ombro e que no caso das luxações inferiores, na grande maioria das vezes, esse ligamento ele também é lesado. Então por isso que a maioria dos casos acabam precisando do reparo cirúrgico desse ligamento. Em alguns casos, a instabilidade do ombro ela
pode não ocorrer uma luxação propriamente dita, ou seja, o ombro pode não sair completamente do lugar. E é nesses casos que a gente chama de microinstabilidade, diferente da macroinstabilidade, que é quando realmente o ombro ele sai do lugar. Nos casos da microinstabilidade, a imensa maioria não precisa de tratamento cirúrgico, onde a fisioterapia muito bem indicada, ela já é suficiente para resolver o problema do paciente e conferir uma estabilidade articular, movimento de forma mais estável para esse ombro, tanto no dia a dia quanto no trabalho ou nas atividades esportivas. Então, uma avaliação muito criteriosa do fisioterapeuta ela é importante para entender quais são as alterações mecânicas que existem no ombro desse paciente e quais são aquelas que realmente se correlacionam aos seus sintomas. Dessa forma, a gente consegue traçar um tratamento muito mais individualizado, específico para esse paciente com microinstabilidade e que vai se beneficiar de um programa de exercício correto para esse paciente. Infelizmente não é simplesmente sair fazendo exercício de fortalecimento de qualquer forma, porque isso pode prejudicar ainda mais a instabilidade do ombro. E até mesmo naqueles casos onde existe a macroinstabilidade, o ombro realmente ele acaba saindo do lugar, quando o paciente depois que passa pelo tratamento cirúrgico, a fisioterapia também é extremamente importante para que o movimento volte de uma forma indolor, para que a força e a estabilidade ela volte e assim também prevenindo que a instabilidade ela volte e a gente evitar as recorrências de luxação da articulação do ombro também, certo? Queria também pedir para vocês curtirem o vídeo, qualquer dúvida ou comentário podem deixar aqui no vídeo também. Me sigam no Instagram, no Facebook, qualquer dúvida ou comentário, mandem para mim pelas redes sociais. Até a próxima!